Olá, eu sou Evelyn Escobar e estou aqui com o Dr. Fernando Porala. Obrigado por ter se inscrito na segunda edição do CONARAD e sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou biomédica, coordenadora de aplicação na Bracco Imaging do Brasil, e o Dr. Fernando Porala. Eu sou o diretor de serviços médicos para a Bracco na América Latina, faço parte do grupo de discussão de meios de contraste da Sociedade Paulista de Radiologia, tenho experiência de aproximadamente 30 anos na área de imagem e doutoramento na Universidade de Saarland, na Alemanha. Vamos falar sobre a inovação dos meios de contraste iodados de alta concentração. Aproximadamente 75 milhões de exames são realizados todo ano com meios de contraste iodados. O átomo de iodo foi aquele escolhido para fazer parte da constituição de todos os meios de contraste por causa da sua menor toxicidade. E porque o iodo tem a capacidade de bloquear a radiação X, absorvendo então os raios X. O iodo, um halogênio, na tabela periódica dos elementos. Quando se fala sobre as características de um determinado meio de contraste iodado, nós temos que levar em consideração os pontos que vemos aqui nesse slide. A estrutura química e a ionicidade desse meio de contraste, a viscosidade, a osmolalidade e o tema dessa nossa apresentação, que é falar sobre a concentração. Quando se fala da estrutura química, o meio de contraste pode ser um monômero, como nós vemos na linha azul superior, ou esses meios de contraste podem ser dímeros, quando dois anéis benzênicos ou dois anéis aromáticos se unem para a constituição final dessa molécula. Quanto à ionicidade, nós podemos ver à esquerda que o monômero pode ser iônico e o dímero também pode ser iônico. E quando olhamos à direita nesse mesmo slide, vemos que o monômero também pode ser não iônico e também podemos ter um dímero não iônico. Todos os meios de contraste iodados que conhecemos estão dentro dessa tabela. E eles variam também quanto à sua grudeza, ou seja, quanto à sua viscosidade. Os monômeros iônicos são aqueles que têm a menor viscosidade. Os monômeros não iônicos, da mesma forma que os dímeros iônicos, eles têm uma viscosidade intermediária. E o dímero não iônico é aquele que tem a viscosidade mais alta. A viscosidade é aquela força necessária para injetar a substância através de um catéter. E isso aumenta geometricamente com a concentração da solução e com o seu peso molecular. Os meios de contraste não iônicos, diméricos, que temos apenas um produto dentro dessa classificação, é aquele que tem a maior viscosidade de todos os não iônicos. A viscosidade é menor quanto maior for a temperatura. Por isso é que se deve aquecer os meios de contrastes não iônicos até a temperatura corporal antes da sua administração. Normalmente, isso vem escrito na bula de todos os produtos. Nesse slide, falamos sobre a osmolalidade dos meios de contraste iodados. E vemos que os monômeros iônicos são aqueles que têm a osmolalidade mais alta. Os monômeros não iônicos, assim como o dímero iônico, eles têm uma osmolalidade intermediária, chamada de baixa osmolalidade. E o dímero não iônico, ele tem uma osmolalidade próxima à osmolalidade do sangue e é chamado de isoosmolar. A osmolalidade é uma função definida pelo número de partículas de uma solução por unidade de volume. Os contrastes iônicos, eles têm maior osmolalidade do que os não iônicos, porque dissociam cátions e ânions na solução. É a mesma coisa que a gente estivesse dando um exemplo chulo de fazer um suco de laranja em pó em um copo de água. Se nós colocamos apenas uma colher desse pó dentro da água para fazer o suco, nós vamos ter agora um componente final com poucas partículas nessa solução. É como se estivéssemos falando desse que é o isoosmolar. Se colocamos mais uma colher do pó
vamos ter agora uma baixa osmolalidade. E se colocamos mais adição de partículas, nós vamos ter agora aquele que é o de alta osmolalidade. Nós temos que levar em consideração que a osmolalidade e a viscosidade, quando falamos de meios de contrastes iodados, ela funciona como uma gangorra em um parque de diversões. Ou seja, quando a osmolalidade é alta, a viscosidade é baixa. E quando a osmolalidade é baixa, a viscosidade é alta. Sendo que, nesse caso, os monômeros não iônicos e o dímero iônico são aqueles que seria o mais equilibrado em relação ao exemplo da gangorra. Nesse gráfico, nós podemos ver, baseado nas informações de bulas de todos os produtos citados nesse slide, a diferença entre a osmolalidade e, no gráfico à direita, a viscosidade, comparando todos esses meios de contraste não iônicos. E como eu falei anteriormente para você, quando falamos da característica físico-química, viscosidade e osmolalidade dos meios de contraste iodados, a gente vê que quando temos monômeros iônicos, estamos falando de uma viscosidade muito baixa, mas, em contrapartida, uma osmolalidade muito alta, que chega a ser superior a 5 vezes a osmolalidade do sangue. Embaixo, à direita, vemos o dímero não iônico, que tem uma osmolalidade muito próxima à osmolalidade sanguínea, ou seja, é uma isoosmolalidade quando comparado com o sangue. Mas a sua viscosidade aí é relativamente alta. E temos os monômeros não iônicos e os dímeros iônicos, que são com uma viscosidade intermediária e são aqueles que são chamados de baixa osmolalidade. E vocês devem estar se perguntando, meu Deus do céu, e agora, qual produto? Qual é o produto que eu estou usando na clínica? Qual é o produto que eu estou usando no hospital onde eu trabalho hoje? Será que ele é esse da direita em cima? Será que ele é o da esquerda em cima? Será que ele é o da direita embaixo? Será que ele é o da esquerda embaixo? Eu não sei qual é o monômero, qual é o dímero, quando eu penso no produto que eu estou utilizando. Quando a gente vê esse slide, então eu trouxe a cola para vocês. É igual a gente estudar tabuada quando está no colégio, aprendendo 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Isso é uma coisa que infelizmente temos que decorar. E temos que saber qual é o sal, qual é o componente da molécula e o nome comercial que a casa fabricante tem a detenção da patente. Dessa forma, nós temos então como monômeros não iônicos iopamidol, que é o iopamiron, iobitridol, que é o Enetix, iohexol, que é o Omnipac, iopromida, que é o Ultravist, ioversol, que é o Optirei, e iomeprol, que é o Iomeron. Como único dímero não iônico, temos o iodixanol, que é o Visipac. Os outros, que estão à esquerda nesse slide, são os monômeros iônicos e os dímeros iônicos, ou o único dímero iônico disponível hoje no mercado mundial. E os 4 produtos que estão nesse slide como iônicos são Reliev, Pielograf, Telebrix e Hexabrix. Quando vemos então quais são todos esses meios de contraste iodados jogados aleatoriamente nesse slide, mais ou menos não aleatoriamente eu coloquei os iônicos à esquerda, os não iônicos à direita. E qualquer um desses meios de contraste pode ser utilizado para os exames de tomografia computadorizada, para os exames de radiologia convencional que precisem de meio de contraste e para os exames de Cath Lab, aqueles exames de hemodinâmica. Alguns dos produtos que estão à esquerda, alguns desses iônicos, já saíram do mercado mundial. Existe uma tendência que os iônicos venham sendo menos utilizados, já que os não iônicos apresentam um número menor de eventos adversos, ou seja, é mais confortável
para o paciente ser examinado com um meio de contraste não iônico do que com um meio de contraste iônico. Nesse próximo slide, retirando aqueles que já saíram, ficamos com apenas 4 iônicos que estão disponíveis no mercado brasileiro hoje e 7 meios de contraste que são não iônicos. O tema dessa aula: eficácia de meios de contraste, inovação, o que existe de diferente. Concentrações mais altas. Falei desde o início que é a concentração que vai fazer a barreira física daquele iodo na frente do feixe de raio-x para bloquear a radiação e dessa forma produzir maior contrastação final. Concentração, como nesse texto que eu fiz questão de copiar o que esse autor escreveu, ele diz: concentração é a eficácia de um meio de contraste, dependendo não apenas das propriedades farmacológicas de sua molécula, mas da sua capacidade de atenuar os raios-x. E essa atenuação, ou seja, esse bloqueio dos raios-x, total ou parcial, por esse meio de contraste, vai depender simplesmente e unicamente da concentração de iodo. Diferente na ressonância magnética, onde concentração talvez não seja o mais importante para produzir uma imagem, em radiologia convencional é o bloqueio físico, é a concentração do iodo que, juntamente com a distância percorrida pelos raios-x, pelo fóton dos raios-x através da solução iodada e ainda pela energia desse fóton, mas é isso que vai produzir a imagem final. Ou seja, quanto maior a concentração de iodo em uma solução, maior é a capacidade dessa solução em atenuar a radiação X. Como mensagem sobre a concentração, aquilo que todos nós já sabemos, mas vale enfatizar novamente, a eficácia de um meio de contraste iodado é baseada na sua concentração. Quanto maior a concentração, maior é o realce. E melhores, obviamente, vão ser as imagens finais obtidas naquele exame que você está executando. Quais são as concentrações de meios de contraste iodado que nós temos disponíveis no mercado mundial e aqui no Brasil nos dias de hoje, março de 2020? Nós temos concentrações que começam em 270 miligramas de iodo em cada ml, para outro que tem 280, outros tantos que tem 300 miligramas de iodo em cada ml, outros que já têm uma concentração mais alta, chegando a 320, e aqueles de alta concentração, que é o de 350 ou 370 miligramas de iodo em cada ml. O de altíssima concentração, e só existe um produto que chega a 400 miligramas de iodo por ml, se apresenta aí na tela na extrema direita. Exemplos de outros meios de contraste estão no centro desses slides, e o que vale para você entender a força que esse produto vai produzir na sua contrastação final de imagem não é do componente do sal que está dentro do produto, que você também vê nesse rótulo escrito não sei quantos gramos desse determinado sal. Não interessa. O que interessa é quantos miligramas de iodo você tem em cada ml. E esse número, 270, 280, 300, 320, 350, 370, 400, vai aparecer bem grande escrito na rotulagem, na embalagem secundária do seu produto, para que você possa saber qual é a concentração que você está utilizando. Quanto mais alto, maior é a eficácia na qualidade final da imagem. Qual é o efeito, então, do iodo nas unidades Hounsfield? Então, o que interessa é saber o quanto variou em unidades Hounsfield, o quanto subiu aquele número quando você está passando o ROI na área de interesse. E nós vemos aqui uma contrastação aórtica medida então em unidades Hounsfield, utilizando nesse gráfico um meio de contraste de 400 mg de iodo por ml, um de 350 e um de 300.
e nós vemos que o gráfico marcado em verde mostra que a curva do 400 foi mais alta em unidades Hounsfield do que aquela obtida pelo 350. O do 400 maior que o do 350 e muito maior que a do 300. O do 350 maior que a do 300 também. É óbvio. Então, isso é uma coisa que facilmente qualquer um consegue observar. E, baseado nas medições que temos, no quadro em amarelo embaixo, nós podemos ver que quando pensamos em diferenças de unidades Hounsfield, nós estamos falando que um meio de contraste de 400 mg de iodo por ml, ele dá 33% mais unidades Hounsfield do que um mesmo contraste de 300 mg de iodo por ml. Ou seja, a sua contrastação final, utilizando um meio de contraste 400, em substituição a um meio de contraste de 300 de concentração, dá 33% mais imagem, 33% mais diagnóstico. E você pode me perguntar, então eu posso reduzir a dose se eu estava antes utilizando o de concentração 300 e agora eu passo a utilizar o de concentração 400? Então eu posso reduzir a quantidade de volume injetado em até 33%? Sim, poderia. Mas você vai estar agora utilizando o de 400, injetando uma quantidade menor de volume, talvez até fazendo um uso off-label em relação à dose administrada, e vai estar obtendo uma imagem 33% a menos do que aquele 400 na dose habitual te estaria dando. E você vai ter a mesma contrastação que você tem com um meio de contraste de 300 de concentração, que também é aprovado. E essa comparação vale para todas as combinações, para todas as comparações. Quando você compara um 400 com um 270, você está tendo quase 50% a mais de imagem. Quando você compara um 400 com um 320, ou quando você compara um 400 com um 350, que você obtém 17% a mais de imagem para o 400. Ou seja, numa diferença entre o 350 e o 400, você tem uma diferença de 50 miligramas de iodo por ml a mais. Isso faz dar 17% a mais em unidades Hounsfield. Vale o mesmo cálculo, o mesmo pensamento, quando você está comparando um 300 com um 350. Você também tem a mesma diferença de 50 miligramas de iodo em cada ml a mais em favor do 350 sobre aquele de concentração 300. Ou seja, os mesmos 17% você tem de qualidade melhor de imagem quando utiliza um 350 ao invés de um 300. Quando você está com um meio de contraste que já é de alta concentração, como um de 370, e você quer compará-lo agora com aquele de mais alta concentração, que é o 400, aí agora sim, é claro, a sua porcentagem de qualidade diagnóstica maior fica reduzida em apenas 8%. Mas sempre com o 400 se vai obter imagem melhor do que com qualquer outro que tenha uma concentração inferior a esse. O mesmo exemplo fica nesse slide para comparar um de 300 mg de iodo por ml versus um de 370 mg de iodo por ml. Talvez seja isso que você está mais acostumado a utilizar no seu dia a dia. Você talvez tenha de um mesmo fabricante no seu hospital, na sua clínica, frascos de 300 e frascos de 370 em cima da mesma mesa. Quando utilizar qual? Quando você quer ter 70 miligramas de iodo a mais em cada ml administrado ao seu paciente, isso equivale a 20% a mais, como aquele que a gente viu nos slides anteriores, quando aqui eu tenho uma diferença de 70 miligramas, variando do 300 para o 370, eu tenho 20% a mais de contrastação se eu estou utilizando no mesmo paciente que eu utilizava, por exemplo, 100 ml de meio de contraste de concentração 300, e agora eu estou usando os mesmos 100 ml do de concentração 370, eu vou ter 20% a mais de imagem nesse paciente. Eu vou ver 20% a mais de diagnóstico. Eu vou mais facilmente, em 20%, detectar melhor metástases, por exemplo.
Quais são, então, os benefícios da alta concentração de iodo? O propósito dessa aula. Eu consigo melhorar a qualidade diagnóstica, porque mais iodo é maior bloqueio para a radiação X, eu vou ter uma maior opacificação arterial, principalmente aquelas de primeira passagem, e melhora a detecção de pequenas lesões, obviamente, para ver metástases pequenas que eu tenha que ver talvez no fígado, talvez no cérebro. O que mais se pode fazer quando eu estou trabalhando com meios de contraste de alta concentração de iodo? Eu posso reduzir o volume do meio de contraste injetado. Eu dei esse exemplo. Se fosse utilizado uma quantidade menor daquele de alta concentração, em volume administrado ao paciente, é como se eu estivesse utilizando uma concentração mais baixa nesse mesmo paciente. A imagem talvez não fique tão boa, mas eu vou ficar com a mesma imagem aprovada com o meio de contraste 300 que está aprovado aqui na nossa localidade. Eu posso, além de tudo, reduzir o fluxo, ou seja, eu posso reduzir a velocidade de injeção desse meio de contraste. Na hora de fazer a injeção manual ou com um injetor automático, a alta concentração vai me permitir reduzir essa velocidade de injeção. E isso traz com certeza mais conforto para o paciente. Dói menos na área no local da injeção, menor sensação de mal-estar e, é claro, menor risco de extravasamento. Eu ainda posso fazer o que está na moda, que é reduzir a dose de radiação, e nós vamos ver um pouquinho disso já no próximo slide. Então eu permito, quando eu estou utilizando um meio de contraste com uma concentração mais alta, reduzir a dose de radiação, que é útil para pacientes pediátricos, para pacientes idosos, na oncologia, para pacientes que têm que fazer exames de repetição. E eu não estou prejudicando a qualidade de imagem, porque eu estou reduzindo a radiação, mas estou aumentando a quantidade de concentração desse meio de contraste. E a maior concentração de iodo não causa mais insuficiência renal aguda pós-contraste, ou seja, a antiga NIC. Estudos comprovam que o risco de NIC é igual ou menor com meios de contraste de alta concentração quando comparado com os meios de contraste de concentração standard, 300 ou menos. O conceito ALARA, que é utilizar a menor quantidade de radiação possível para se obter as imagens necessárias, né? Então a dose de radiação deve ser mantida ao mínimo, desde que dando uma imagem de qualidade para dar um bom diagnóstico, para dar o diagnóstico correto, é aquilo que você pode fazer quando você utiliza meios de contraste de alta concentração. Te permite então utilizar uma menor dose de radiação, porque você está compensando para manter a boa qualidade de imagem, utilizando esse meio de contraste iodado de alta concentração. A Evelyn vai continuar agora falando sobre essas características específicas que você pode fazer quando usando meios de contraste de alta concentração. Como o Dr. Porala disse anteriormente, a gente pode trabalhar de duas formas os contrastes de alta concentração. A primeira é mantendo o mesmo volume injetado no paciente que a gente utilizava com contraste de baixa concentração. E com isso, automaticamente, a gente vai ter um ganho de imagem, um ganho diagnóstico. E a segunda opção, então, é reduzindo um volume injetado, reduzindo o fluxo de injeção e tentando chegar numa qualidade diagnóstica similar que a gente tinha com contraste de baixa concentração. Isso resulta numa economia, num menor volume de contraste injetado no paciente, podendo causar um menor dano renal e um menor risco de extravasamento também. E sabemos que a sobredosagem do meio de contraste, ele reduz num aumento significativo da NIC, que é a nefropatia induzida pelo contraste, que agora a gente conhece como AKI-PC, e também de reações adversas com repercussões para a saúde do paciente, além disso causando um desperdício do meio de contraste iodado. Para conseguirmos fazer a redução de volume de meio de contraste iodado, a gente tem que analisar alguns fatores relacionados ao paciente, como peso e altura, o sexo, a frequência cardíaca e o calibre do acesso venoso. Também temos que observar e analisar os fatores relacionados ao equipamento, então a quantidade de canais e o tempo de aquisição. E os fatores relacionados ao meio de contraste, que é a concentração, o tempo de injeção,
a injeção de solução salina de soro fisiológico, que é o flush, e o IDR, que é a taxa de entrega de iodo. A redução do volume, ela pode ser baseada, como eu falei anteriormente, então no sexo do paciente, porque sabemos que existem diferença no volume sanguíneo entre homens e mulheres. Então, o volume sanguíneo de um paciente, por exemplo, do sexo feminino, ele pode ser menor, entre 5 a 10%, considerando, claro, um adulto médio, comparado a um paciente do sexo masculino. Mas esses valores, eles podem variar muito. Hoje, eu considero que esse não é uma característica importante que deve ser analisada para a redução do volume do meio de contraste, mas também pode ser contabilizado. A idade do paciente, ela pode afetar o realce produzido pelo meio de contraste, por causa do débito cardíaco. Então, pessoas com idades mais avançadas, elas têm tendencialmente débitos cardíacos mais baixos, o que implica em tempos mais elevados para atingir determinadas fases de realce. O peso do paciente, esse sim, na minha opinião, e eu acho que na opinião de muitos de vocês, é o fator mais importante para a redução do volume de meio de contraste. Como dito anteriormente, então, sobre o débito cardíaco, quando o débito cardíaco diminui, a circulação do meio de contraste também diminui. O bolus de meio de contraste ele vai chegar mais lentamente na região de interesse, resultando num atraso em algumas fases, por exemplo, em exames de abdômen, na fase arterial, portal. A injeção de soro fisiológico ela também tem um papel importante para a redução do volume de meio de contraste. Então, quando a gente realiza aquele bolus de soro fisiológico após a injeção de contraste, a gente está otimizando o poder desse meio de contraste e também impulsionando o meio de contraste para a circulação central, em vez dele permanecer na circulação periférica. E esse fator ele é particularmente importante nos exames de primeira passagem. Como o Dr. Fernando Porala disse anteriormente, nós trabalhamos com diversas concentrações diferentes de meios de contrastes aqui no Brasil e mundo afora, variando de 270 até 400 mg de iodo. Mas se existem diferentes concentrações de meios de contrastes, a gente deve permanecer com o mesmo protocolo de injeção ou podemos variar esse protocolo conforme a concentração do meio de contraste que estamos trabalhando? Eu vou tentar explicar de forma resumida como fazemos a redução de volume para exames de parênquima e estudo de vasos. Existem duas aplicações diferentes para a gente conseguir atingir a redução do volume de meio de contraste. A primeira é para parênquima, para exames tipo abdômen. A gente tem que adaptar a dose de iodo com o peso do paciente. Já para estudos dos vasos, como a tomografia cardíaca ou uma angiotomografia, a gente precisa encher o vaso com uma alta quantidade de iodo em um curto período de tempo definido. Fica um pouco difícil a gente fazer uma redução de volume padronizada para diferentes protocolos e para diferentes regiões de interesse. Normalmente no crânio, na maioria das instituições, se usa um volume padronizado de meio de contraste iodado. Então a redução ela fica um pouco difícil de acontecer. Ela vai mais acontecer quando a instituição usa um volume muito alto de meio de contraste. Para a angiotomografia, depende do tempo de aquisição dos exames, então tem que ser analisado caso a caso para fazer a redução de volume de contraste iodado. Para estudo de coração, cada instituição tem o seu protocolo, então tem que ser avaliado também caso a caso o que podemos fazer para reduzir o volume de meio de contraste, mas já adianto que, neste caso em específico, quanto maior a concentração do meio de contraste, maior a qualidade diagnóstica. Para exames de parênquima, como o abdômen, aqui é possível sim fazer a redução de volume de meio de contraste, calculando sempre a taxa de entrega de iodo desejada na região. Como vamos realizar então a redução de volume para estudo de parênquima, para fígado especificamente? Para fazer a redução de volume de meio de contraste para exame de parênquima, é muito importante analisarmos o peso do paciente. Não só a bula diz para fazermos dessa forma, mas a grande maioria das instituições utilizam este tipo de protocolo, que é o recomendado. Para você entender, a contrastação do fígado ela é governada pela relação entre a dose de iodo total, miligrama de iodo, e o volume total de distribuição intravascular e espaço intersticial. Alguns estudos demonstram que temos que entregar uma dose total de iodo entre 500 e 600 mg de iodo por quilo de paciente. Verificamos que a dose de iodo atual utilizada na maior parte dos serviços, essa taxa de entrega de iodo, ela está sendo cerca de 360 mg de iodo por quilo de paciente. Então a gente tem que se basear nesse valor.
Usando o slide anterior como base, temos que entregar então 600 mg de iodo por quilo do paciente. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? A primeira coisa é pegar essas 600 mg de iodo, que é a dose de iodo que eu quero entregar, e dividir pela concentração do meio de contraste que eu estou utilizando. Então, por exemplo, um contraste de concentração 300. E eu vou chegar no cálculo de 2 ml por quilo. Então, um paciente que pesa 60 quilos, vezes os 2 ml por quilo, e chego a 120 ml de contraste. Esse é o volume total que eu tenho que injetar nesse paciente. Digamos que agora a instituição onde eu trabalho, ela mudou a concentração do produto de 300 mg de iodo para 400 mg de iodo. Então, atualmente, essa instituição está utilizando um meio de contraste de alta concentração, de 400 mg de iodo. Como é que eu vou fazer o cálculo agora para saber o quanto que eu tenho que injetar por quilo nesse paciente? Eu vou fazer o mesmo cálculo, vou pegar 600, que é a dose de iodo que eu quero entregar naquela região de interesse, e dividir pela concentração 400, que é a concentração do meio de contraste. E eu vou chegar então nesse volume por quilo, que é 1,5 ml. Então, no mesmo paciente de 60 quilos, ao invés de injetar 120 ml, eu injetaria apenas 90 ml. Então, é possível fazer uma redução de até 25% do volume injetado de contraste, apenas alterando a concentração do meio de contraste que estamos utilizando. Nesta tabela é possível ver então as concentrações de meios de contrastes diferentes, de 300 até 400, para pacientes de quilos diferentes, e o quanto conseguimos reduzir de ml por quilo e de volume total injetado para cada paciente. Lembrando que nesta tabela estamos entregando uma taxa de iodo, como está escrito acima, de 360 mg de iodo por quilo, que é uma faixa, uma média que utilizamos de protocolos aqui no Brasil. Quando eu comparo, então, um contraste de concentração 300 com um contraste de concentração 400, mantendo a mesma taxa de entrega de iodo, eu consigo reduzir até 25% do volume injetado. Quando eu comparo um contraste de concentração 350 com um contraste de concentração 400, eu consigo reduzir até 13% do volume injetado, e quando eu comparo 370 com 400, até 8%. Lembrando que essa não é uma regra, que varia de protocolo para protocolo e que cada instituição vai analisar e avaliar qual o melhor jeito de realizar a redução do volume de meio de contraste. Para uma angiotomografia, o ideal não é fazer o cálculo por quilo do paciente. Nós podemos fazer o cálculo do volume injetado pelo scan time, que é o tempo de varredura. Ele sim vai determinar a quantidade de meio de contraste que devemos utilizar para alguns exames de angiotomografia. O volume de contraste para a angiotomografia, então, ele é determinado através do tempo de injeção. Então, para determinar a quantidade de contraste necessária para a angiotomografia, eu vou pegar o meu tempo de aquisição, que é o meu scan time, somar o tempo de delay, no caso do primeiro exemplo eu tenho um scan time de 10 segundos e um delay de 5, e multiplicar pelo fluxo, pela velocidade de injeção, que no caso é 4, chegando a um volume total de 60 ml. Aqui no slide você pode ver outros exemplos com diferentes tempos de aquisição e diferentes fluxos também, chegando a volumes de contrastes diferentes. Neste exemplo, é possível ver então uma angiotomografia de aorta abdominal no equipamento de 16 canais, com um scan time de 14 segundos, um delay de 5 segundos e um fluxo de 5 ml por segundo, chegando a um volume total de 76 ml no paciente. Quando eu comparo esse mesmo exame, que é uma angiotomografia de aorta abdominal, num equipamento de 64 a 80 canais, o meu scan time diminui porque o equipamento ele é mais rápido. O meu scan time mais o delay vezes o fluxo me dá um volume injetado de 60 ml. Ou seja, no equipamento de 16 canais eu estava injetando em média 76 ml. Neste equipamento de 64 a 80 canais eu tenho uma redução para 60 ml. Então, por isso, temos que analisar sempre o tempo de aquisição, o delay e o fluxo que vai ser utilizado para este tipo de exame. Se eu não fizer, então, numa angiotomografia, esse cálculo para injetar o volume de contraste necessário para aquele exame, eu posso estar desperdiçando contraste, ou seja, já finalizou toda a aquisição do meu exame e a injetora ou o técnico de enfermagem continua injetando aquele meio de contraste,
ou também eu estou injetando menos contraste do que realmente precisaria para conseguir atingir uma alta qualidade diagnóstica. Então é sempre muito bom fazermos esse cálculo que vai variar de equipamento para equipamento. É possível fazer, então, além da redução de volume de meio de contraste injetado, a redução do fluxo, da velocidade de injeção. A redução de fluxo ela pode ser realizada separadamente ou em conjunto com a redução de volume. Isso vai depender do que o médico quer. Se ele quer uma maior qualidade de imagem, mantendo o mesmo fluxo com um pico arterial maior, ou seja, uma maior taxa de entrega de iodo, ou um diagnóstico semelhante que ele tinha com um contraste de mais baixa concentração, reduzindo o fluxo e conseguindo um pico arterial semelhante com a mesma taxa de entrega de iodo. Neste gráfico é possível analisar então que a taxa de entrega de iodo ela é a mesma para um contraste de concentração 300 e um contraste de concentração 400. No caso, o contraste de concentração 300, estamos utilizando um fluxo de 4 ml por segundo e no contraste de 400 mg de iodo, estamos utilizando um fluxo de injeção menor, de 3 ml por segundo, ou seja, estamos mantendo a mesma taxa de entrega de iodo com contrastes de concentrações diferentes e reduzindo o fluxo de injeção. E isso é muito bom para o paciente, porque reduz muito o risco de extravasamento e dor durante a injeção. Para determinarmos o fluxo de injeção, é importante saber que para uma boa contrastação arterial, a taxa de entrega de iodo ela não pode ser menor do que 1,2 gramas de iodos por segundo. Essa taxa ela pode variar entre 1,2 e 1,6. Sabendo disso, então, essa é a fórmula para realizar o cálculo do fluxo para o seu protocolo. E a gente sabe também que quanto maior a concentração do contraste, menor o fluxo de injeção, então menor o risco de extravasamento, menor a dor durante a injeção e você consegue uma punção com um calibre menor de agulha também. Neste exemplo, com uma taxa de entrega de iodo de 1,6, nós conseguimos então reduzir o fluxo de injeção de um contraste de concentração 300 de 5,3 ml por segundo para um contraste de concentração, por exemplo, 370 para 4,3 ml por segundo. Fique sempre atento para que a sua taxa de entrega de iodo ele não fique abaixo de 1,2 gramas de iodos por segundo. Caso contrário, teremos um realce prejudicado. Fazendo a comparação, então, com um contraste de concentração 300 e um contraste de concentração 400 para paciente do mesmo peso, 75 kg, temos uma diferença de injeção de tempo de 6 segundos e uma redução do fluxo de injeção de cerca de 25%. O que podemos concluir, então? Que é possível sim realizar a redução de volume de iodo, desde que seja calculado paciente por paciente, levando em consideração todos os fatores mencionados. Quando temos um protocolo fixo de injeção, pode ocorrer a sobredosagem ou a subdosagem, dependendo do paciente. E é sempre importante discutir com o médico radiologista responsável e definir qual o melhor protocolo para a sua instituição. Quando falamos desse benefício, então, da alta concentração, é sempre bom que você possa analisar alguns estudos científicos. Foram trazidos alguns aqui para você poder ver. Esse, por exemplo, que é um estudo de Thompson e colaboradores, um trial chamado ACTIVE. Ele fala sobre o menor risco da nefropatia induzida por contraste na comparação entre um meio de contraste de altíssima concentração, demonstrando então uma menor taxa de NIC quando comparado com um produto de concentração 320 isoosmolar. Esse é um estudo comparativo que mostra essa diferença da incidência de NIC. Outros autores, como esse da Universidade de Stanford, na Califórnia, o Dr. Fleischmann traz, no final desse paper, os benefícios da alta concentração, trazendo muitos estudos interessantes. Uns sobre fígado, outros sobre estudos vasculares. Vale a pena, caso você tenha um pouco mais de tempo, checar toda essa bibliografia para que você possa estudar algo a mais. Como então mensagens para você levar para casa sobre os meios de contraste iodados de alta concentração,
O meio de contraste iodado de alta concentração te permite utilizar, quando possível, menor volume em ml, fazer uma velocidade de administração, ou seja, um menor fluxo de infusão, utilizar a menor radiação possível e você vai estar mantendo igual ou menor o risco de nefropatia induzida por contraste. Obrigado pela sua participação.